Legal que vocês vieram aqui. Eu sou o Fernando, tem a Fernanda, a gente chama de Gabi aqui. É, Ela é, nós somos do Progesa, né, que é o Núcleo de Estudos Avançados da FIA, responsável aí pelos cursos de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. E a gente criou esse painel, esses painéis, essa série de painéis, vocês podem ficar ligados na programação, porque são os diálogos de inovação e sustentabilidade. A gente vai colocando na programação. Tem um próximo já semana que vem, dia 18. A gente vai falar sobre empreendedorismo no espaço, né, Gabi? exato. Aproveitando aí o ensejo aí dos nossos magnatas, né, que foram que foram se aventurar em voos de alto risco e de alta altitude, né? E aí a gente vai aproveitar para discutir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer no espaço, que oportunidades que tem para quem quiser empreender, mas também que cuidados que devem ser levados aí, afinal, a gente sempre tem a sustentabilidade como mote. Roberta chegou. Então, vamos abrir o primeiro painel dos diálogos de inovação e sustentabilidade, né? Então, acho que sustentabilidade, aquela sigla ESG, está muito hoje na gestão das empresas, mas o que a gente tem notado é que realmente a sustentabilidade entra quando realmente sustentabilidade e inovação são valores das empresas. E a gente vê com muita atenção que sustentabilidade puxa inovação e a inovação puxa sustentabilidade. Então, nós convidamos o Marcel, que é o diretor e fundador do Sistema B Brasil, que tem uma proposta muito diferente de inovação, que começa pela denominação e o conceito de sucesso das empresas. E também trouxemos dois cases, ou duas empreendedoras, ou empresas B mesmo, né? Então, esse é um ponto importante, é um novo paradigma para os negócios, para o modelo de negócios também. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Marcel, né, para ele apresentar o que é o Sistema B e como que ele realmente inova o modelo de negócios. Boa noite a todas e todos, prazer estar aqui, obrigado Gabi por articular essa conversa, obrigado a Roberta, a Carla por se somarem a essa conversa super relevante aqui para a gente, obrigado a todos e todas aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela, eu queria trazer um breve contexto sobre o movimento global de empresas B e sobre o Sistema B, e acho que isso pode nos ajudar um pouco no nosso diálogo. Eu queria começar introduzindo a enorme e profunda mudança de cultura global e histórica que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma enorme oportunidade de usar a força de mercado, a força dos negócios para construir uma nova economia inclusiva, equitativa e regenerativa para todas as pessoas e para o nosso planeta. Essa é a nossa visão coletiva global no Sistema B e na nossa rede global, e com isso a gente pode, de fato, ressignificar o papel das empresas na sociedade e no nosso planeta. Como Sistema B, a gente está espalhado por todo o mundo, a gente faz parte de uma rede global, atuando principalmente com 7 parceiros, entre eles o B-Lab US e Canadá, o B-Lab UK, o B-Lab Europa, B-Lab África, B-Lab Austrália e Nova Zelândia e o Sistema B Internacional, que eu sou diretor executivo, e só no Sistema B Internacional, aqui atualizando o número, nós estamos em 19 países aqui na região. Então, essa rede global tem o papel de criar as ferramentas para essa mudança de cultura acontecer. E nós temos um enorme senso de urgência, né? A gente tem uma baixíssima probabilidade, comparado com a oportunidade e o desafio que nós temos, de cumprir acordos globais chave para a nossa espécie, para as próximas gerações, para o nosso planeta, como o próprio Acordo de Paris. Aliás, deixo a recomendação hoje de quem não viu, quem não leu ainda, do novo relatório do painel climático da ONU, que mostra realmente o enorme desafio que a gente está e de praticamente estar num ponto sem retorno com relação à crise climática. Nós temos, ao mesmo tempo, uma enorme mobilidade social acontecendo em todo o planeta, que foi interrompida pela pandemia, mas
até o ano prévio à pandemia, a gente tinha quase 70 milhões de pessoas movendo de suas casas por causa de fome, pobreza, guerra, mudança climática. Imagina agora com a crise climática, a gente vai ter 1 bilhão de pessoas se movendo pelo nosso planeta, e a gente tem uma enorme crise de desigualdade, é um processo acelerado e acentuado de concentração de renda, né, apesar de 1 bilhão de pessoas terem saído da linha da pobreza extrema nos últimos 30 anos, a gente vê um processo extremamente acentuado e que a pandemia está evidenciando falhas estruturais e principalmente um aumento da desigualdade. A gente vê também algumas oportunidades, né? Essa é a chamada economia dos milênios, ao mesmo tempo uma super crise de confiança em que os milênios que hoje representam metade da força de trabalho em todo o planeta, que daqui 5 anos, em 2025, vão representar 3 em cada 4 colaboradores, é a geração que vai herdar aí 40 trilhões de dólares por conta de novas posições de tomada de decisão ou herança, e é uma geração que pelo menos 1/3 dela já acredita que vai prosperar menos do que a geração anterior, muito por conta dos pontos que eu trouxe antes. Ao mesmo tempo, essa geração está chegando ao mainstream, né, a grande massa do mercado de capitais e do setor empresarial, né? O JP Morgan já aponta 40 trilhões de dólares sob gestão em ativos para investimentos do tipo ASG, de ambiental, social e governança, ou ESG em inglês. Nós vemos também uma mudança de comportamento nas grandes empresas. 80% das grandes corporações da Fortune 500 já reportam metodologias de relatório como o GRI, por exemplo, que é uma das ferramentas mais difundidas, e a gente começa a ter cada vez mais evidências de quantas práticas de aspectos sociais e ambientais vão tendo um impacto direto na performance financeira dessas empresas. E a pandemia mostrou muito disso, do quanto empresas que são que incorporaram o propósito no seu propósito de impacto positivo no seu modelo de negócio, na sua cadeia de valor ou no seu ambiente de trabalho, foram empresas mais resilientes, mais resistentes, empresas mais responsivas durante a pandemia. E a grande pergunta que nós no Sistema B fazemos é qual é o melhor interesse das empresas na sociedade, e que no século passado a resposta para essa pergunta era gerar valor para o acionista, gerar valor para o shareholder, né? Como vemos o que os Estados Unidos, principalmente por conta do famoso artigo do Milton Friedman de 50 anos atrás, que dizia que a maior responsabilidade social das empresas é a maximização do lucro, isso acabou moldando uma cultura no mercado de capitais, no setor empresarial, da chamada primacia do shareholder, né? Ou shareholder primacy, em que a maximização do lucro é a finalidade da empresa, que, por outro lado, diante dos desafios e oportunidades que nós temos nesse século, isso não é mais suficiente. Nós precisamos gerar valor compartilhado para toda a cadeia de valor, e isso vai exigir uma evolução sistêmica de governança para investidores e para empreendedores ou para empresários. E no Sistema B, a gente tem trabalhado para criar um novo perfil de empresas que atendem a esse contexto e essa oportunidade, esses desafios. Essas empresas hoje, atualizando números, são um pouco mais de 4 mil empresas em que nós damos um selo. São empresas que passam por rigoroso processo de avaliação, com alto nível de performance social, ambiental, alto compromisso em governança, responsabilidade e transparência, e são empresas que recebem uma certificação como empresa B certificada. Hoje são 4 mil empresas em 77 países, com mais de 150 setores, com o objetivo comum de redefinir sucesso na economia. Essa avaliação de Impacto B avalia a empresa em 5 dimensões: em governança, em colaboradores, o impacto na comunidade, no meio ambiente, no modelo de negócio. É uma avaliação extremamente intensiva em tecnologia, é adaptativa de acordo com o tamanho da empresa, com a indústria que ela atua, com o mercado que ela atua, se é mais desenvolvido ou emergente, e essa ferramenta
ela acaba se moldando de acordo com esses critérios da empresa e ela é adaptativa. Então, cada resposta que você dá, a próxima pergunta vai mudando e se adequando ao seu perfil. Essa avaliação de Pacto B foi selecionada pelo Pacto Global, pelo UNGC, UN Global Compact, da ONU, como um dos principais frames, né, um dos principais formatos para as empresas poderem percorrer, monitorar e melhorar a sua performance em direção à Agenda 2030 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, essa ferramenta te dá um grande roadmap, né, um plano de melhora contínua e ajuda a empresa de uma maneira concreta, prática e principalmente usando uma linguagem comum a trazer métricas que são comparáveis, verificáveis e críveis para que ela seja uma empresa melhor em direção à Agenda 2030, e ela acaba sendo a ferramenta que avalia, mede e dá a gestão de impacto para aquelas empresas que querem buscar a certificação como empresa B. Então, essa ferramenta está absolutamente alinhada com a Agenda 2030, então, para cada resposta que você dá na ferramenta, você já consegue fazer o match, né, o cruzamento com os 17 objetivos e 169 metas da Agenda 2030, então vai permitindo a empresa criar esse plano de desenvolvimento contínuo. Hoje no Brasil nós temos mais de 220 empresas B certificadas, movimentando mais de 15 bilhões de reais em receita, e são mais de 8 mil empresas aqui no Brasil em processo de medição, de gestão e de certificação. Então, a avaliação de impacto B, ou B Impact Assessment, o BIA, como carinhosamente a gente chama, ele é uma ferramenta online, confidencial e gratuita. Então, qualquer empresa, desde já, pode começar a se medir, e ela só vai ter algum custo se, uma vez elegível, passar pela certificação. Então, quando a gente fala desse novo perfil da empresa na sociedade, é uma empresa B que reúne 3 elementos: o elemento de propósito, responsabilidade e transparência. Então, o propósito de gerar impacto social e ambiental positivo, a responsabilidade com seus atores da cadeia de valor e tomar esses stakeholders, tomá-los em consideração na tomada de decisão no curto e no longo prazo, e o compromisso com a transparência em medir, gerenciar e reportar o seu triplo impacto. Então, esses 3 elementos é o que, na nossa visão, diferencia uma empresa convencional ou uma empresa para essa nova economia inclusiva, equitativa e regenerativa. Por que as empresas buscam ser uma empresa B? E a gente vai ter 2 casos aqui muito inspiradores para a gente aprender um pouco mais sobre isso, com a Carla na Way Carbon e com a Roberta no Eu Visto Bem, que vai contar muito da experiência delas também. Basicamente, as empresas buscam ser uma empresa B, primeiro, para melhorar a sua gestão. Como eu mencionei, a ferramenta é uma ferramenta de gestão que apoia essas empresas na sua melhora contínua. Empresas, principalmente as maiores, empresas de capital aberto, multinacionais, também buscam por questões de governança, principalmente porque, para ser uma empresa B, você precisa promover uma mudança estatutária no seu contrato ou estatuto social, incluindo o que a gente chama de linguagem legal do sistema B, ou cláusulas B, no seu objeto social e na sua administração, vinculando a responsabilidade dos administradores com impacto positivo. Essas empresas também buscam fazer parte de uma comunidade, uma tribo, uma comunidade de empresas alinhadas com essa nova economia, e buscam promover práticas, promover conhecimento, trocar esse conhecimento, inteligência. Essas empresas também buscam, e aí uma das empresas B maiores do mundo, como a Danone, esse é o fator número 1 de contratação da Danone hoje, reportado no Sistema B, é que as pessoas buscam a Danone porque é uma empresa B para trabalhar. Então, empresas que buscam, ou que incorporam um propósito de impacto positivo no seu ambiente de trabalho, tendem a ter maior capacidade de atração e retenção desses talentos. Também buscam se posicionar para toda a sua cadeia de valor e têm uma performance sustentável, como eu mencionei antes. Então, para começar a concluir essa introdução, 2 perguntas que a gente tem feito. Primeiro como podemos apoiar todas as 125 milhões de empresas que existem no mundo, de acordo com o Banco Mundial, a se comportar com propósito, responsabilidade e transparência, a se comportar como uma empresa B. Hoje, se a gente recorta aqui para o Brasil, como a gente pode apoiar as mais de 18 milhões de empresas que existem de acordo
com o mapa das empresas do Ministério da Economia a se comportar como empresa B. Então, a nossa resposta, basicamente, ela se concentra em governança e gestão, né? Então, governança trazendo ferramentas que apoiam, informam tomadas de decisão, que vinculam a responsabilidade fiduciária dos administradores e de investidores ao impacto positivo, que vão, a partir disso, influenciar políticas públicas que permitem a gente fortalecer institucionalmente um novo tipo de empresa. Então, a gente tem trabalhado um novo tipo de empresa legal, chamado Benefit Corporation, criada em mais de 50 jurisdições no mundo inteiro, incluindo Estados Unidos, Itália, Canadá, aqui na América Latina, Equador, Colômbia, Peru, Uruguai já passaram essa lei. Aqui no Brasil, a gente já introduziu um anteprojeto ali no Ministério da Economia para criar as chamadas sociedades de benefício, e a gente pode falar um pouquinho mais. Então, as políticas públicas são fundamentais para a gente poder escalar essa nova maneira de pensar e de fazer. E se de um lado a gente fala de governança, de outro a gente tem que falar de gestão. Então, trazer ferramentas para que as empresas possam medir o seu impacto com o mesmo rigor que elas medem o seu lucro. Então, a avaliação de impacto B hoje é uma das ferramentas usadas por mais de 100 mil empresas em todo o mundo para poderem justamente fazer a gestão do seu impacto, né? E a outra pergunta que acabou faltando aqui, mas se a primeira pergunta está na oferta do mercado, né? Então, empresas para se comportar como empresas B, então como é que de outro lado a gente cria demanda, né? Como é que a gente inspira bilhões de pessoas e consumidores para essa nova economia? Então, o Sistema B se chama Sistema B porque a gente tem uma atuação absolutamente sistêmica, né? Trabalhando com investidores no mercado de capitais, com órgãos reguladores no mercado, trabalhando com as empresas, principalmente multinacionais, também trabalhando na sua cadeia de valor, trabalhando com políticas públicas e governo, trabalhando em academia, com a plataforma Academia B, uma plataforma em mais de 30 universidades, com mais de 1.700 docentes registrados, trabalhando a criação de novos programas acadêmicos, gerando evidências, sistematizando casos de sucesso, e também trabalhando com consumidores. Quem está em São Paulo deve ter visto a nossa ação B Corp Month, ou o mês da empresa B, que a gente fez em algumas redes varejistas, como o Mambo aqui em São Paulo, e que a gente pintou várias gôndolas com uma sinalização de uma empresa B, porque muitas vezes os consumidores estão consumindo de empresas B, mas não sabem, porque por diversas razões. Então, a gente tem feito um trabalho para estimular o consumo cada vez mais consciente, mais responsável. A pesquisa do Google Ipsos do ano passado mostrou que 56% dos brasileiros, se tiverem um produto A ou um produto B, sendo esse produto B mais social e ambientalmente responsável, optam por esse produto. Então, o consumidor está mudando seu comportamento, está mais informado, e então a experiência do Sistema B, principalmente com empresas de bens de consumo, para criar essa experiência mais consciente, mais responsável, para a gente é super importante. Então, em 15 minutinhos aqui, um pouco do contexto e do que é o movimento, a nossa ferramenta, como nós temos trabalhado a comunidade global e a comunidade aqui no Brasil, e seria ótimo agora ouvir um pouco daqueles que fazem acontecer todos os dias e que são a inspiração, que lideram, que influenciam esse movimento. Eu vou pedir para a Carla se apresentar e contar um pouquinho dela, da Way Carbon, e um pouco dessa experiência do que é fazer parte dessa comunidade global e por que a Way Carbon é uma empresa B. Aí depois a gente passa para a Roberta. Obrigada, Marcel, obrigada, Gabi, obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar um minutinho assim sobre mim, só para explicar um pouco de como eu cheguei aqui e falar até um pouquinho dessa história do Sistema B na Way. Eu trabalho há 30 anos na área, mais de 30 na área de tecnologia, né? Então, eu sempre tive duas vidas. Então, eu tinha uma vida profissional, né? Assim, voltada, trabalhando em empresas de tecnologia, e eu tinha uma vida acadêmica. Então, meu mestrado foi em responsabilidade social corporativa, meu doutorado foi em mudanças climáticas. Então, eu sempre tive uma paixão gigantesca, né? Eu dei aula durante 17 anos
em vários programas de MBA sobre responsabilidade social corporativa. Então, assim, foi natural chegar na Way Carbon, né? Então, eu fui ser conselheira da Way Carbon em 2018, e porque a Way Carbon é uma empresa que ela já tem o propósito de catalisar a transição para economias de baixo carbono. Né? A Way Carbon é uma consultoria que tem muitos projetos para ajudar as empresas nessa transição da agenda climática, e tem alguns produtos de tecnologia que ajudam as empresas nesse sentido. Então, eu acabei virando diretora da Way Carbon, do conselho para a diretoria, né, há um ano atrás. Então, eu não participei exatamente do começo dessa implementação do Sistema B, né, da certificação da empresa B, porque naquela época eu estava no conselho, mas hoje em dia o que eu posso falar estando hoje no assento da diretoria, como a gente tem levado adiante essa temática dentro da empresa, depois desse primeiro momento de avaliação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, com uma apresentação que eu fiz, para falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, né, nosso propósito na Way Carbon é catalisar a transição para a economia de baixo carbono. Então, uma empresa que leva conhecimento e tecnologia para apoiar os nossos clientes a, então, evoluírem nessa agenda de sustentabilidade e nessa agenda de melhoria, né, na agenda climática. Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, por exemplo, né, dentro de um framework, dentro de um contexto maior de ESG, o que a gente faz em termos de consultoria? A gente tem desde projetos, olha, eu vou medir as emissões de gases de efeito estufa de uma determinada organização, depois a gente vai ajudar essa organização a definir como ela pode reduzir as emissões. Então, para como o Marcel citou, né, um dos grandes questões globais é como que eu vou vencer essa crise climática, né, e atingir esses objetivos da agenda do Acordo de Paris. Então, a gente ajuda as empresas nessa construção de mitigação, né, que são esses projetos de redução de emissão. Além disso, a gente também ajuda não só as empresas, mas os governos a se adaptarem ao risco climático. Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente já fez vários estudos para várias cidades do Brasil, então, São Paulo, Recife, Salvador, de qual vai ser o impacto de aquecimento, ou de inundação, ou de seca, em determinadas regiões, considerando as populações que estão ali naquelas determinadas localidades, para saber qual é o risco que a gente tem, e tem que fazer um plano dentro dessa linha que o Marcel comentou. Então, como essas populações estão vulneráveis, como que a gente faz um plano de governo para evoluir nessa agenda, para garantir, então, uma melhor adaptação para esse tipo de situação. Então, a gente ajuda não só os governos, né, mas as próprias empresas no estabelecimento das suas estruturas, né, qual é o melhor formato para ela se adaptar a esse risco. E a gente, então, ajuda a construir métricas, então, como também o Marcel mencionou, eu quero ser net zero, eu quero mitigar as minhas emissões de gases de efeito estufa. A gente também atua para ajudar as empresas a acessar os mecanismos de financiamento, então, como os climate bonds, né, ou vários outros tipos de bonds disponíveis, né, no mercado hoje. Então, quando a gente ouve, olha,
vão existir 100 bilhões de dólares para financiar, catalisar essa transição. Então, a Way Carbon, ela ajuda as empresas a acessarem esses financiamentos. E, além disso, a gente atua muito também nessa estratégia climática como um todo e na estratégia ESG. E aí, quando a gente amplia esse leque para falar de estratégia ESG, a gente passa a falar de diversidade, a gente passa a falar de comunidade, outros aspectos sociais e outros aspectos ambientais e de governança. Né? Então, a gente, dentro da área de consultoria, a gente atua em diversos tipos de projeto dentro dessa agenda. E a gente já está fazendo isso há 15 anos. Além disso, a gente tem também uma plataforma de comercialização, né, de créditos de carbono, e por meio dessa plataforma de comercialização, a gente faz coisas super interessantes. Por exemplo, a gente ajuda a neutralizar alguns produtos. Então, a gente já tem cerveja carbono neutro, a gente já tem pão de queijo carbono neutro, tem vários tipos de produto de empresas, então, que se comprometem a neutralizar suas emissões. E o mais interessante, né, já que a gente está falando aqui de inovação, são as nossas plataformas tecnológicas. Então, a gente tem o Move, que é um software geoespacial, então, que ele vai consolidar todas essas informações, quando a gente fala IPCC, quais são as informações daquela região, como que eu calculo o risco efetivo de uma determinada localidade. Então, se eu quero saber, por exemplo, eu sou uma empresa de varejo e eu tenho um CB numa determinada localidade, eu quero saber se tem ameaça de deslizamento, de inundação, de seca, e dentro daquele ativo específico. A gente tem toda essa tecnologia, né, que envolve um grande volume de informações para dar essa resposta para as organizações. E a gente também tem o Climas, que também é um outro software que vai, então, dar para as organizações toda uma série de KPIs para ela fazer essa gestão ESG e criar, então, um modelo para evoluir nessa agenda. Então, quando a gente foi se certificar para ser uma empresa B, o que aconteceu? Isso já estava no nosso propósito, isso já é o nosso core business. Então, de certa maneira, os nossos 150 funcionários, eles já dominam essas temáticas que fazem parte dessa certificação de empresa B. Então, quando a gente olha, né, eu trouxe aqui para vocês verem, então a gente conseguiu chegar numa nota 83 de 200, né? E então, nessa barra cinza, sinaliza, dentro das dimensões que o Marcel comentou, qual é a pontuação máxima que uma empresa pode ter. Então, na governança, ela pode ter no máximo de 25 pontos. Em termos de trabalhadores, o máximo de 50. E a Way, ela conseguiu, claro, né, quando a gente compara com a barra cinza, sempre tem bastante coisa para a gente evoluir. Mas, quando a gente se compara, né, em relação às empresas do mesmo tamanho, as empresas do Brasil e as empresas do mesmo setor, a gente viu que a gente conseguiu realmente ter um bom desempenho comparativamente. É claro que a gente está trabalhando para evoluir mais e mais, que eu acho que isso é uma das questões mais legais que a certificação B traz, né? Ela te instiga a continuar evoluindo nessa agenda. Então, esse processo, quais foram os fatores, né, de sucesso para a gente atingir essa certificação B? Primeiro, a gente teve um envolvimento muito grande do nosso CEO, que era o Henrique naquela época, e com isso ajudou muito a agilizar a implementação. Então, o Marcel comentou, tem que ter a mudança do contrato social. Então, pelo fato do CEO estar envolvido nesse processo, tudo isso teve uma agilidade grande na implementação. Além disso, a gente conseguiu mudar alguns processos e ter maior engajamento. Então, uma das coisas legais que aconteceu, por exemplo, a gente não tinha nada
relacionado a resíduos sólidos. E aí, quando a gente foi responder essa questão de resíduos sólidos, a gente falou, bom, o que a gente vai fazer? Então, começamos a tratar, falamos com o pessoal do prédio, fomos atrás de cooperativa de catadores. Então, isso cria uma ação e um movimento de melhoria quando a gente olha essa situação como um todo. E aí, alguns resultados interessantes, né, até interessante ver a apresentação do Marcel, é que a gente efetivamente implementou novas práticas dentro da organização, a gente tem crescido muito, né, então a gente percebe que as pessoas chegam falando assim, que legal, vocês são uma empresa B, e muitas pessoas querem trabalhar na nossa organização justamente porque eles sabem dessa nova forma de gestão que inclui uma empresa que é certificada. E, além disso, a gente acabou também, né, dentro dessa comunidade de empresas B, até fazendo alguns negócios com umas empresas desse network, o que foi muito legal. Mas eu estou acompanhando depois da certificação já ter sido obtida. Então, o que a gente tem feito, né? Isso é um aprimoramento contínuo, e a gente tem feito várias implementações nos 5 pilares. Então, o que eu posso dizer de interessante aqui? A gente, esse aqui é o que eu mais gosto, porque, assim, em termos de governança, a Way, ela criou, né, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem 4 OKRs, 4 objetivos. E dentro desses 4 objetivos, um desses objetivos é uma métrica de impacto que a gente tem na nossa ação, porque a gente sabe que para cada projeto de mitigação que a gente implanta, a gente causa um impacto de redução de emissões de gases de efeito estufa. Para cada projeto de risco que a gente implementa numa cidade, a gente causa um impacto positivo para toda uma população daquela cidade. Então, é interessante incorporar essa mentalidade na estratégia da empresa. Então, isso na Way existe verdadeiramente, né? Além disso, a gente ampliou várias coisas, e aqui eu estou trazendo só alguns exemplos, né, e não tudo, mas, por exemplo, esse ano a gente estendeu o nosso programa de bonificação para 100% dos empregados, a gente teve alguns engajamentos em ações sociais, que foi a área que a gente performou pior, né, mas esse ano, por exemplo, quando a gente neutralizou as emissões de pão de queijo, daquela marca de pão de queijo, a gente ganhou como contrapartida um monte de pão de queijo. E aí, nesse momento de pandemia e tanta gente passando fome, então a gente fez essa ação social, engajou com programas, né, lá em BH, no caso, que estavam, então, dando assistência para essas pessoas com necessidade nesse momento, então a gente se engajou efetivamente nessa ação social. E depois, a gente fez também algumas... No meio ambiente, a gente meio que manteve as mesmas coisas, porque também está todo mundo em home office, né? Então, dificultou um pouco ampliar ações nessa direção, mas também a gente tem feito muitas coisas interessantes para os nossos clientes, para que eles consigam também monitorar melhor a sua evolução dentro dessa agenda ESG. Né? Então, a gente acredita muito na tecnologia como uma base para escalar e ampliar esse impacto, e é isso que a gente faz. E o melhor resultado disso tudo, né, quando a gente olha as empresas que acreditam na Way Carbon e que contratam a Way Carbon, é a melhor resposta para dizer que a gente realmente walk the talk, né? Então, a gente realmente faz aquilo que a gente se propõe, a gente faz dentro da Way, aquilo que a gente se propõe a fazer para os nossos clientes. É por isso que a gente tem crescido tanto, e com certeza essa certificação é uma parte muito importante de trazer
isso para dentro do nosso propósito e fortalecer cada vez mais esse propósito. Então, não sei se falei demais, gente. Eu sempre, né, professora, sempre fala demais. Espero que tenha dado no meu tempo. Obrigado, Carla. Para mim, é sempre inspirador escutar e aprender do dia a dia das empresas B, principalmente de como é feito o processo de combinar o discurso com a prática. E você trouxe brilhantemente isso. Então, muito obrigado por compartilhar. E acho que agora seria ótimo ouvir um pouco da Roberta, que tem feito um trabalho incrível, super inspirador, de enorme impacto, uma das lideranças que eu admiro demais aqui na nossa comunidade. Então, temos muito que aprender com a sua experiência, Roberta. Agora, conta um pouquinho para a gente, aí acho que depois o Fernando vai facilitar um pouco mais essa nossa conversa. Bom, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. Me sinto super lisonjeada de falar desse tema, porque realmente eu sou uma entusiasta. Acho que o Marcelo sabe disso. A certidão, a certificação do Sistema B para mim era uma condição sine qua non até de alma mesmo, porque eu busquei essa certificação com muito afinco, eu vou contar um pouco para vocês. Mas antes de começar a falar sobre o projeto, sobre o movimento Eu Visto Bem, vou falar só um pouquinho, né, sobre quem eu sou, até para ilustrar um pouco melhor essa passagem aí de bastão, né, de como é que foi minha vida e por que eu me engajo tão bem e por que eu amo tanto tudo que eu faço e como eu faço. Eu sou pernambucana, eu moro em São Paulo já há 15 anos, fui executiva de empresa a minha vida inteira, como, né, muita gente, aquela carreira muito formal, tradicional, no qual a gente faz todas as coisas como fala o livro e que no final das contas a gente vai ter um potinho da felicidade ali esperando por a gente. E depois que eu construí minha carreira exatamente como eu achei que eu deveria construir, ficou faltando o potinho da felicidade. E foi quando eu comecei a me questionar, né, o que é que faltava. E, para mim, obviamente, faltava, acho que, devolver para o mundo, acho que tudo que eu me senti sempre muito abençoada, e faltou realmente aquele momento de falar, olha, agora está na hora de entregar esse conhecimento que eu fui aprimorando ao longo dos meus anos, e eu resolvi empreender há 6, 7 anos atrás, e desde o começo era uma premissa muito clara que eu queria empreender em algo que tivesse um propósito muito forte e que pudesse impactar muito as pessoas, pudesse impactar o mínimo possível o meio ambiente. Era essa a premissa, eu não sabia o que eu queria fazer da vida, mas a premissa número 1 era impactar o mínimo possível o meio ambiente e o máximo possível a vida das pessoas. E eu acabei me deparando com alguns mercados, algumas indústrias, e caí de paraquedas no mundo da moda, que era um mercado no qual eu conhecia pouquíssimo, né? Nunca tinha transitado por ele, mas me deparei com uma realidade que me assustou bastante, né? Saí um pouco daqueles holofotes do glamour, de que a gente imagina que é tudo muito lindo, maravilhoso, e me deparei com uma indústria altamente destrutiva sobre a ótica ambiental e social. E aquilo me incomodou bastante, né? Eu comecei a estudar muito o assunto, comecei a ler bastante e a me questionar se não era possível um modelo de negócio que pudesse, né, equilibrar lucro, né, sustentabilidade e impacto social. Até então, acho que essas 3 vertentes eram quase absurdas, né, incompatíveis com o mercado da moda. E foi aí que nasceu, no início da trajetória, ainda uma marca de varejo chamada Joaquina Brasil, e que depois a gente transitou para o nosso modelo de negócio atual, que é o Movimento Eu Visto Bem, que eu quero apresentar para vocês. Eu fiz uma apresentação, né, tentei ser breve, eu sou super fanática disso tudo, então eu falo muito, eu vou até pedir para vocês aí, se eu estiver falando demais, pode me cortar, porque eu me empolgo. Então, eu vou aqui puxar aqui a apresentação. Bom, aqui está um pouquinho sobre nossas certificações, nossos compromissos. Recentemente, a gente integrou aí um prêmio super importante, né, Marcelo? Comunidade, onde a gente estava lá entre 5% das empresas que mais impactam positivamente aí na categoria comunidade. Depois o Marcelo pode explicar melhor um pouquinho sobre isso. Então, acho que nos meus maiores sonhos eu sonhei, né, com esse reconhecimento.
E o que é o movimento Eu Visto Bem? Antes de mais nada, nós somos um negócio, né? Muitas vezes somos confundidos com uma ONG, porque muito do que a gente faz beneficia muita gente, então as pessoas se confundem bastante com assistencialismo, né? Enfim, e é um negócio, como outro qualquer, que gera lucro, e nosso principal projeto, proposta é impactar meio ambiente e, obviamente, sociedade. Então, somos um negócio B2B, de impacto socioambiental positivo, que cresce economicamente na mesma proporção que gera riqueza para a sociedade. Nosso propósito é criar produtos que merecem existir. Essa é sempre a nossa premissa. Todo produto que nasce do movimento Eu Visto Bem, a gente sempre pergunta, esse produto merece existir? Né? Com milhões de produtos que existem no mercado, ele tem um lugar na prateleira de um consumidor, por exemplo? Então, todo produto confeccionado pelo movimento Eu Visto Bem, ele cumpre o ciclo completo de impacto positivo. Nossa matéria-prima utiliza insumos da economia circular, nossa manufatura é totalmente social, gera renda, profissionalização e empregabilidade para mulheres que buscam uma segunda chance na sociedade por meio do trabalho. E o final desse processo inteiro é totalmente responsável, porque a gente não gera nenhum tipo de resíduo para o meio ambiente. Somos uma empresa totalmente lixo zero. Então, o que é que a gente faz? Nós temos para ressignificar a indústria têxtil. A gente hoje não trabalha só com moda, a gente trabalha com tudo que a gente chama de costurado, né, e toda a cadeia de produtos que ela movimenta. Acreditamos que é possível um modelo de negócio que cresça economicamente na mesma proporção que gera impacto positivo para a sociedade e para o planeta. Como eu falei, nossa manufatura ela vai na contramão total dessa indústria humana, que é a indústria têxtil. Não sei se é conhecimento de todos, mas a indústria têxtil hoje é considerada a indústria que mais emprega em regime de escravidão e semi-escravidão no mundo, né? Já ultrapassou a agricultura, então a gente tem um problema social muito forte nessa indústria, e a gente quer, na verdade, fazer o contrário disso, né? À medida que o nosso negócio cresce economicamente, ele gera mais renda para essas pessoas. Ressocializamos as mulheres, né, que buscam uma segunda chance na sociedade por meio do trabalho. Vou explicar um pouquinho mais para vocês mais na frente. Temos um alto índice de sucesso na reincidência do crime. Atualmente temos 3 unidades de negócio. Então, já passaram pelo nosso projeto mais de 300 mulheres. Hoje a gente tem 3 unidades de negócios, uma dentro do presídio do Butantã, outra dentro do presídio de Santana, e uma terceira unidade, que é o nosso escritório, e o nosso centro de manufatura, que é onde a gente recebe essas mulheres quando elas ganham liberdade. Então, hoje a gente atua desde a profissionalização dessas mulheres, todo o apoio terapêutico psicológico. Então, hoje elas saem certificadas dentro do processo de aprendizado. Começam em Santana, onde elas estão no regime aberto, fechado, desculpa. Depois elas vão para o semi-aberto no Butantã, e quando ganham liberdade, elas são contratadas, né, pelo nosso núcleo aqui fora. Então, ela passa por 3 estágios, e a gente já começa a gerar um impacto muito positivo desde o começo. Todas essas mulheres recebem renda comparada com qualquer mulher aqui fora. Então, o salário que uma detenta recebe dentro da penitenciária é exatamente o mesmo salário que uma mulher aqui, que é homologada pelo sindicato, recebe. Além disso, ela tem toda a questão da profissionalização, ela é certificada. Hoje a gente está fazendo um grande movimento junto com o SENAC para que essa certificação dela também possa ajudá-la em outros aspectos futuros, né, pós passar pelo nosso escritório aqui fora, ela consiga ter uma carreira mais próspera. A gente já está quase que fomentando o turnover, né? Tem gente que está com a gente há 2, 3, 4 anos, e a gente já quer que outras pessoas cheguem, a gente está fomentando que elas cresçam, vão para outras áreas. E por que, né, que impactar? Eu falei um pouquinho já da indústria, mas eu queria ilustrar aí 4 aspectos muito importantes. Né? No Fast Fashion, a jornada de trabalho é em média de 14 horas e ela geralmente tem $3 por dia, né? Então, assim, é muito, muito, muito barato. Segundo a MPT, para os imigrantes o trabalho pode chegar até 22 horas, isso aqui é no Brasil, tá? A gente já tem, só o ano passado, 14 oficinas foram desmontadas com jornadas de trabalho que chegam até 22 horas diárias, que é completamente desumano. Na ótica ambiental, um caminhão de resíduo têxtil é descartado por segundo no mundo. Então, isso gera um lixo gigantesco, né? A gente consome hoje mais roupas que 400% mais de roupas que a gente consumia 5 anos atrás.
né? Então, 20% de todo o tecido que é produzido no mundo vira lixo, né? A gente tem uma indústria completamente na contramão do que a gente está falando aí de ser socialmente e ambientalmente correto, né? E como o Marcel trouxe aí alguns aspectos, a gente aí faz match, se alinha com algumas das ODS da ONU, isso sim é um parâmetro muito forte para a gente. Em tudo que a gente coloca, todo o planejamento estratégico da empresa, toda a governança, sempre as ODS está ali, ó, colocando o que está alinhado com o que, quando a gente vai fazer qualquer planejamento ou uma estratégia nova, a gente sempre faz essa busca, está alinhado com alguma coisa, a gente vai crescer em impacto se a gente fizer ou não esse plano estratégico. Então, lá sempre é um guia de referência para a gente muito forte. A gente costuma falar que nós somos uma empresa nativamente ESG, né? O ESG agora é um termo super usado, está todo mundo atrás de se tornar uma empresa ESG, e a gente já nasceu ESG, né? Em todos os aspectos, antes mesmo de a gente começar a falar sobre esse termo, porque quando a gente olha um produto do movimento Eu Visto Bem, ou a forma como a gente atua, a gente percebe que a gente tem ESG em absolutamente tudo. Primeiro, na economia circular, então a gente sim tem circularidade em 100% dos nossos produtos, nossa matéria-prima é reciclada, a gente tem geração de emprego, combate à pobreza, geração de renda para mulheres vulneráveis, ressocialização e diminuição da criminalidade. Um dado super importante, a gente tem uma taxa de sucesso de 87% de pessoas que não voltam a recidir no crime, versus 18% de uma pessoa que não tem oportunidade. Significa dizer que quase que 100% das mulheres que recebem uma oportunidade de trabalho, né, de dignidade, não voltam a cometer delitos, né? E se ela não tem essa oportunidade, a chance dela voltar a cometer delito é muito alta. A gente tem questão da igualdade de gênero, a gente é uma empresa 100% feminina, nós não temos nenhum colaborador masculino hoje na empresa, desde a liderança até todas as colaboradoras são 100% mulheres. Temos governança, custos abertos e transparência. Todos os nossos produtos, eles, por opção ou não opção do cliente, eles vão com custos abertos. Então, a gente faz questão de mostrar onde todas as etapas, toda a cadeia, né, está sendo remunerada. E somos uma empresa lixo zero, como eu citei já em alguns momentos. Alguns dos nossos resultados, em 2020, tivemos 537 mil garrafas PETs recicladas por ano. Como eu falei para vocês, a circularidade da nossa matéria-prima, grande parte desse tecido que a gente trabalha, ele vem de um processo de reciclagem da garrafa PET. A cada 1 metro de tecido confeccionado, 8 garrafas PET são retiradas do oceano ou do meio ambiente. Então, a gente conseguiu aí, na média, retirar 537 mil garrafas PET. Em 2020 também, 7 mil produtos por mês foi mais ou menos confeccionado. A gente tem uma meta aí para 10 mil produtos em 2021 e 16 mil produtos para 2022. E aí metas bem usadas também nesses quesitos ambientais, que é chegar em 1,2 milhões de garrafas PET recicladas por ano em 2022. Em 2020 também, a gente conseguiu 120 quilos de resíduos reciclados, que foi enviado. Como eu falei do nosso processo lixo zero, todo o processo de corte de uma indústria, de uma confecção, ela gera paras, resíduos têxteis, né? E geralmente esses resíduos é que vão para aterros. Então a gente tem um processo de desfibrar esses resíduos, moer esse tecido e ele gera um subproduto, um produto novo, que muitas vezes vai para a indústria automotiva, ou ela vai para enchimento de almofada, ou ela volta para dentro da nossa empresa como um subproduto para, por exemplo, trabalhar enchimento de almofada, como eu falei, porta-pets, caminhas PET, a gente sempre tem um destino final para esse produto, e a gente está sendo certificado agora como lixo zero, acho que é a primeira indústria têxtil do Brasil que tem essa certificação. Queremos chegar em 2022 de 400 quilos de reciclagem por mês. Todo o nosso material resíduo sólido também dentro da empresa, independente de ser têxtil ou não, é reciclado. E em 2020 a gente conseguiu impactar 48 mulheres, a gente tem meta para 2021 de 88 mulheres e chegar em 2022 para 160 mulheres. Hoje a gente tem uma fila de espera de 3 mil mulheres buscando uma oportunidade dentro dos presídios. Aqui a gente fala um pouquinho sobre essa matéria-prima, vou passar um pouco, porque eu já falei em outros aspectos, mas no geral, o que é mais importante é que essa circularidade a gente não deixa nada, e que além do impacto positivo
de toda a cadeia que a gente faz, eu sempre falo que, enquanto muitas empresas estão correndo atrás para neutralizar um pouco, ou para se tornar uma empresa que não gera, né, negatividade para o meio ambiente e sociedade, a gente está com um passinho na frente, onde tudo que a gente faz, a gente gera impacto positivo. Então, tem uma diferença grande entre você ser neutro, você ser negativo, você ser positivo. O que a gente está fazendo é, quanto mais a gente cresce, mais benefício a gente traz aí para todo mundo, né? Aqui a gente tem essa história de reaproveitar. A gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida interno, onde a gente consegue fazer um encaixe perfeito, né, dos produtos. Então, quando a gente vai cortar... E aí eu levo um pouquinho, gente, que é o que eu sempre falo. A gente saiu muito na indústria da moda para colocar um movimento a serviço do mercado, né, em serviço de qualquer empresa. Por isso que a gente tornou uma empresa muito focada no B2B. Mesmo que não seja o core daquela empresa, o tecido, mas qualquer empresa hoje trabalha com uniformes, com embalagens, com o brinde do evento, a camiseta do evento. Então, o costurado, ela está dentro de qualquer corporação interna hoje. Se a gente usa esse budget inteiro, que é muito grande, para transformar essa indústria, a gente tem um impacto positivo gigante, tanto nessa questão social quanto na questão ambiental. A gente tem uma tecnologia desenvolvida internamente, como eu falei, a gente consegue reaproveitar o máximo possível essa matéria-prima, inclusive criando soluções que chega a ser mais barata do que o tradicional, exatamente por conseguir aproveitar o máximo possível uma matéria-prima. E isso é um pouco antagônico para quem imagina que trabalhar com um propósito, com impacto, seja algo mais caro. Essa é uma tela muito, muito legal. Eu não sei se quem está assistindo vai ter acesso a receber essa apresentação, eu posso disponibilizar, mas ela é uma tela que ela traz algumas informações muito relevantes, não sei se a gente vai ter tempo, né, para passá-la, mas ela traz um pouco do que é a vida, né, de uma mulher que não tem essa oportunidade de trabalhar, de se profissionalizar, de receber uma renda, versus uma mulher detenta que recebe aí toda a oportunidade de trabalho pós-detenção, né? Tanto a remissão da pena, a cada um dia de trabalho, essa mulher recebe 3 dias de remissão de pena. O fato dela de ter uma ociosidade, não estar ociosa, ter um alto custo para o Estado, a gente consegue remunerá-la, ela tem uma poupança, ela consegue, inclusive, financiar estudo do filho aqui fora, de filhos aqui fora. A gente tem, hoje, dentro do nosso núcleo, a gente tem 12 mulheres que pagam a faculdade, né, dos seus filhos, né, com o salário que recebem dentro da penitenciária. Hoje, nosso sistema de penitenciário, vocês todos sabem, mas, por exemplo, a grande maioria não recebe sequer um absorvente, que é quase uma... É indigno, né? Uma mulher, ela, como mínimo, precisa aí de questões básicas de higiene, né? Então, a gente consegue hoje entregar um kit de higiene não só para as nossas mulheres, como para quase 50% do sistema penitenciário. Então, a gente causa impacto positivo não só nessa questão salarial, mas toda a questão de autoestima, né, dessas pessoas. Eu quero compartilhar depois essa tela com vocês, caso vocês possam receber. E aqui acho que é uma tela bem importante, quando eu sempre falo, né, nós não somos uma ONG, é muito comum a gente ser sempre questionados, mas a ONG de vocês, a ONG de vocês, e eu acho que é tão fora de conexão, principalmente aqui no Brasil, as pessoas estão pouco acostumadas que negócios que fazem o bem, eles possam gerar lucro, né, e aqui eu sou uma grande ativista dessa causa, porque é possível sim, né. Nós somos uma empresa que geramos lucro, que pagamos nossas próprias contas, que tudo que a gente gera de positividade, a gente gera porque a gente faz negócio com outras empresas que acreditam nos nossos propósitos, acreditam nos nossos ideais, acreditam nas nossas causas, né? A gente está comprometida aí em fazer do nosso negócio uma plataforma de impacto positivo. À medida que crescemos, né, crescemos mais e influenciamos mais e queremos cada vez mais que essa rede cresça e que a gente também consiga influenciar outras empresas a fazer o mesmo. Então, quando o Marcel cita aí empresas com propósito, empresas que o CEO deve se comprometer com a causa, eu acho que a gente é um pouco da prova viva disso. A gente já nasceu pensando em como a gente poderia cada vez mais fazer isso acontecer, né?
Eu falo que hoje é moda, poderia ser qualquer outra coisa, porque o nosso grande prazer, a nossa grande vontade mesmo é fazer e comprovar que é possível, né? Negócios darem lucro e, ao mesmo tempo, fazerem bem para a sociedade em geral. Aqui um pouco dos nossos clientes, né? Tem alguns outros, mas empresas que comungam das nossas causas, dos nossos ideais, que acreditam no nosso ativismo. E um pouco dos produtos que a gente já desenvolveu, aqui eu tentei colocar numa tela única, porque a gente faz absolutamente tudo, desde produtos bem artesanais, como uma semi-joia, como vocês estão vendo, produtos de crochê, produtos em collab com magazines, produtos mais de estilo de moda. Então, hoje o Movimento Visto Bem é uma full, né, uma empresa full, que faz desde o desenvolvimento de produto altamente criativo. Eu costumo falar que a gente tem que ser percebido por nosso cliente pela qualidade da nossa entrega, por tudo que a gente oferece, e surpreendê-los com a questão social e ambiental, né? Seja a grande cereja do bolo, saber que está fazendo um negócio com alguém ou com uma empresa que tem propósitos que vão além dos propósitos econômicos. Né? A gente cuida da cadeia inteira com o mesmo valor, né, desde os nossos fornecedores aos nossos clientes. Isso é uma premissa do negócio, que a gente cuide de todo mundo da mesma forma. Todo colaborador a entrar no Movimento Visto Bem, ele assina um compromisso, né, de cuidado com todas as pessoas, né, no seu dia a dia, ou seja, com seus colegas, e também com todos os stakeholders. Então, isso é muito interessante, porque eles recebem um banho de loja de 2 dias, literalmente, né, comigo, de que é premissa fundamental de que eles se apaixonem por todo mundo no projeto e no processo. Porque a partir do momento que a gente se apaixona por toda a cadeia, fazer o negócio acontecer com impacto é algo natural. Então, acho que a gente vem acertando com isso, a gente vem ganhando força e ganhando cada vez mais notoriedade no que a gente vem fazendo, porque a gente realmente faz com amor. E eu tenho muito prazer em dividir isso com vocês, porque eu acho que hoje eu estou super realizada. Quando eu comecei falando um pouco sobre mim, sobre o potinho de felicidade no final, e eu acho que eu encontrei meu potinho de felicidade quando eu enxergo que o que eu estou fazendo está sendo relevante e tem um significado importante para algumas famílias, para algumas pessoas. Então, esse é um movimento, eu fico super disponível aqui, não sei se a gente vai ter tempo para responder perguntas, mas eu tentei ser o mais rápido possível, porque eu falo muito, então, se tiver tempo, pode me questionar, me perguntar à vontade, que estou aqui super disponível para falar com vocês. Obrigado, acho que os casos são super inspiradores mesmo, e acho que realmente as empresas e o Sistema B, eles mostram uma inovação diferente, uma inovação social, ambiental, e que realmente pega a natureza do negócio. Acho isso uma coisa muito importante. Eu esqueci de mencionar que o Marcel também tem uma empresa B, né? A Dínamo, né? Que eu acho que é bem interessante a gente mostrar, e se ele quiser depois falar sobre isso. Então, realmente, e o Marcel também é um dos nossos professores, né? Logo, logo teremos mais. Então, realmente, no nosso curso, a gente fala muito, quando fala de sustentabilidade, a gente fala de ODS, a gente fala de propósito, é um outro glossário que a gente usa, né? Eu estou aqui com 2 perguntas, né? E o Marcos levantou a mão, se ele quiser mandar a pergunta, ele pode mandar pelo QA mesmo, né? Então, a primeira pergunta vem do Orlando Nastri, que é um professor nosso, professor de Finanças Sociais, né? Ele está cumprimentando o Marcel pela trajetória e impacto do Sistema B. E ele quer saber como as empresas B devem usar sua força e influência para subir a régua das práticas socioambientais na cadeia de valor de insumos e serviços, dado que boa parte do impacto está além da operação da empresa em si, né? Então, eu acho que essa questão e essa olhar para a cadeia é muito importante, e uma certificação como essa, ela traz uma diferencial importante. Obrigada pela pergunta, Orlando.
Obrigado, Gabi, pela pergunta. Obrigado, Orlando, por fazê-la. Bom, aqui tem várias maneiras de respondê-la, né? Eu acho que a primeira, 80% das empresas B no mundo são pequenas empresas, são empresas de até 10 milhões de dólares de faturamento, são empresas com grande parte até 5 anos de existência, ou seja, são empresas novas, são empresas que, de alguma maneira, já nasceram com o chip de impacto positivo, ou como a Roberta brilhantemente colocou, são nativa ESG. Então, acho que isso permite que essas empresas, de alguma maneira, mostrem que o impacto não só é possível, como ele é a única realidade possível, porque essas empresas não se veriam sem o impacto. Elas nasceram com o impacto num formato que é extremamente inovador, porque já não é mais na lógica daquela de 20 anos atrás, em que de um lado eu ganho dinheiro e de outro eu gasto parte do meu dinheiro para fazer responsabilidade social, um projeto na comunidade, ou para assinar o cheque e passar borracha na consciência, como o Fábio Barbosa sempre nos lembra. Não é esse o chip dessas empresas. O mindset dessas empresas já não é mais de mitigar ou simplesmente até mesmo neutralizar o impacto. Elas buscam gerar impacto positivo no seu modelo de negócio. Então, isso significa que essas empresas vão com impacto realmente além da operação, e elas mostram uma nova cultura, uma nova forma de pensar e de fazer, né? Então, isso é um elemento na sua pergunta. O segundo é que as grandes empresas, que têm se aproximado cada vez mais do sistema B, eu diria que desde a certificação da Natura, em dezembro de 2014, né, a Natura Cosméticos foi a primeira empresa de capital aberto no mundo a se certificar como empresa B, e hoje o grupo Natura &Co é a maior empresa B do mundo, que inclui a Natura Cosméticos, Body Shop, Aesop e futuramente Avon. Então, o grupo Natura mostra, através da cadeia de valor, como subir a régua dessas práticas. Então, o programa Clicar, por exemplo, que é um programa de desenvolvimento da cadeia de provedores, de fornecedores da Natura, tem critérios, atributos importantes com relação ao impacto positivo. Então, acho que o terceiro elemento, então, o primeiro, uma nova cultura. O segundo, as grandes empresas movendo a sua cadeia de valor. Acho que o terceiro é que, a partir disso tudo, tem uma maneira de subir a régua dessas práticas através de mudança regulatória. Então, esse é um trabalho que o Sistema B tem feito bastante. Hoje, eu, particularmente, parte do meu tempo importante está em influenciar a regulação nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa e aqui na América Latina e Caribe. Então, hoje o trabalho do Sistema B trabalhando com órgãos reguladores de mercado como SEC nos Estados Unidos, ou mesmo a CVM aqui no Brasil, as bolsas de valores, é fundamental, porque nós precisamos de regras do jogo que sejam compatíveis com o contexto, desafios e oportunidades desse século. Hoje, no Brasil, é legalmente permitido você ter impacto social e ambiental negativo, mas pelo fato de você gerar emprego, renda e pagar os seus impostos, você teoricamente cumpriu com sua função social, né? E está tudo bem, e aí está tudo certo, né? Diante da enorme desigualdade e da grave crise climática que a gente vive, não está tudo bem. Isso legalmente não poderia ser permitido. Então, nós precisamos de regras do jogo que subam a barra para as empresas. E eu, particularmente, não acredito em mudança voluntária. Eu acredito que se a gente esperar a mudança voluntária de investidores e empresários, a sociedade vai ruir e o mundo vai acabar antes. Então, nós precisamos que as regras do jogo sejam compatíveis com o tamanho do desafio que nós temos. Então, por isso que a nossa incidência regulatória, eu diria que é um terceiro elemento importante para a mudança aí da subida dessa barra, como o Orlando coloca. Já estou aproveitando aqui, eu vi uma pergunta sobre com a lei das SAs, essa situação não mudou? Não mudou, volta em si. Acho que, na verdade, tem uma oportunidade de melhora. Existe, para concluir a pergunta e conectar aqui com o seu ponto, existe uma oportunidade. A lei das SAs no Brasil já é um enorme avanço, importante dizer. É uma lei de 45 anos atrás,
mas já traz super de vanguarda o papel dos controladores, o papel dos administradores em reconhecer membros da comunidade, os colaboradores na tomada de decisão, mas isso não é suficiente. Nós precisamos ter um vínculo da responsabilidade fiduciária dos investidores e dos administradores com impacto positivo. Então, nós precisamos prefixar mais essas condutas, nós precisamos de ferramentas que permitam essa responsabilidade vinculada ser colocada na prática, né? Eu acho que isso é o que vai permitir a ordem econômica e os princípios da atividade econômica que são colocados ali na Constituição de 88, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é óbvio para a Constituição, porque se a gente olhar no artigo 170, fala que o princípio da atividade econômica no Brasil vai além da propriedade privada, do princípio da função social, da liberdade, mas vai também defender o meio ambiente, que está também em reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, nada disso que a gente está falando aqui deveria ser novidade, mas existe uma distância entre o que está ali e como é a prática. Então, a gente precisa de um ambiente institucional mais favorável para isso. Então, esses são os 3 elementos que eu diria aí, Orlando, desculpa me alongar um pouquinho, mas que eu acho que poderia nos ajudar a subir um pouco mais a barra. Eu posso complementar a sua resposta, Marcelo, com uma questão a respeito das mudanças climáticas nessa parte de cadeia de suprimentos. Hoje, o que acontece, né? Quando você vai medir as emissões de uma determinada empresa, você faz, então, o que a gente chama de um inventário, né, de emissões de gases de efeito estufa. Só que, realmente, se você mede só as operações, você poderia, em tese, terceirizar a parte suja das suas operações, né, e não medir no seu core business. Então, hoje, quando a gente faz um inventário, existem 3 escopos. Então, as emissões que são advindas da sua própria produção, as emissões que advêm do consumo de energia e as emissões de terceiros que acontecem em função da sua operação. Então, por exemplo, se os meus empregados viajam de avião para fazer reuniões internacionais, etc., quem emite os gases de efeito estufa é a TAM, a Gol ou qualquer outra companhia aérea. Porém, essas emissões de gases de efeito estufa, elas são apropriadas, então, para a operação daquela empresa. Então, olha, tive 3 funcionários que viajaram de São Paulo para Amsterdã. Então, eu vou calcular isso e eu vou pôr isso dentro da conta da empresa. Então, quando a gente fala do estabelecimento de metas de acordo com a ciência, eu não posso ignorar esse escopo 3, que são essas emissões indiretas. Então, hoje existem mecanismos, né, que garantem que as empresas estão agindo corretamente quando fala da incorporação da cadeia de suprimentos nas suas metas de redução de emissão. Então, não é só, eu quero aqui, não é essas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, não podem ser números aleatoriamente determinados, né? Elas têm uma regra, elas têm uma forma correta para elas estarem alinhadas com esses objetivos de descarbonização do mundo, né? Então, existe uma forma certa da gente abranger a cadeia de suprimentos nesse âmbito, né, de mudanças climáticas. Eu mudo, Gabi. Perguntas. Da Olga, né, pegando carona no tema do encontro, inovação e sustentabilidade, gostaria que comentasse qual foi o impacto da pandemia nas empresas B Corp. É possível destacar algum comportamento comum do tão falado reinventar para sobreviver? Mas também sobre a habilidade delas em lidar com cenários ultra complexos. Aliás, uma característica que eu gosto bastante do Sistema B é que realmente não é só para grandes empresas, né? Eu acho que as grandes empresas são minoritárias no Sistema B. Marcelo, você quer responder? Ou Carla?
Posso trazer um elemento, mas adoraria ouvir a Roberta e a Carla, porque trazem um pouco da prática Elas ali, podem da viver o dia a experiência, né? dia, né? Assim, o que eu agregaria como contexto, o que a gente tem visto na pandemia é que, de fato, empresas que incorporam esse propósito de impacto positivo no modelo de negócio, na cadeia de valor, também no ambiente de trabalho, tendem a ser empresas mais responsivas e resilientes. Responsivas por quê? Porque uma crise como a que a gente vive, você precisa responder rápido, ou senão você vai queimar a caixa, você vai perder sua capacidade de reter esses talentos, ainda mais em meio a uma crise, e você ganha mais resiliência, então, para cruzar esse vale. E a gente tem exemplos tanto de pequenas empresas quanto de empresas maiores. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu vi um estudo do IBGE que mais de 1 milhão de negócios foram encerrados nos últimos 12 meses, por conta da pandemia, né? Hoje, no Sistema B Brasil, apenas uma empresa B deixou de existir por conta da pandemia. Então, a gente começa a ver algumas evidências dessa resiliência. E aí, uma das coisas que a gente fez aqui no Brasil, e que foi muito bem sucedido, foi uma mobilização de empresas maiores e de financiadores e investidores para financiar empresas B e negócios de impacto em geral, que não são necessariamente empresas B. Então, essa foi uma iniciativa chamada Covida20, uma iniciativa em colaboração do Capitalismo Consciente Brasil com o Sistema B Brasil. A minha empresa B, a Dynamo, foi uma das empresas que articulou, porque a nossa expertise é investimento de impacto. Então, o que a gente fez foi, junto com a TRE Investimentos, então, mobilizar uma rede de investidores para mobilizar capital para empresas poderem cruzar esse vale, e ali foram mais de 50 empreendimentos apoiados ao longo desse processo. Então, Covida20 foi um super sucesso, covida20.com.br, você vai poder ver mais informações sobre essa iniciativa. E as grandes empresas, tipo a Natura, por exemplo, no início da pandemia, principalmente quando faltou produtos de limpeza, foi uma empresa que transformou as suas plantas em fábrica de produtos de álcool orgânico, utilizou parte da sua cadeia de valor para distribuição de produtos de limpeza. Então, no momento assim bastante acentuado da pandemia, a gente viu o Magalu, por exemplo, que não é uma empresa B, mas é uma empresa publicamente comprometida e faz parte de um programa global que nós temos chamado B Movement Builders, e aí o Magalu está percorrendo essa jornada, uma empresa que lançou o programa de trainee exclusivo para a população negra. Magalu incorporou vários elementos de práticas de equidade, inclusão, diversidade na sua cadeia de valor. Foi uma empresa que mostrou, depois de quase 3 meses de 1.200 lojas fechadas, 40 mil colaboradores, não demitiu nenhum colaborador e ainda assim mostrou um resultado equivalente a 2 anos de operação em caixa, né? Então, é uma empresa que mostra uma enorme resiliência, né? Então, acho que isso são alguns elementos que mostram que empresas que incorporam essas práticas, de fato, podem chegar mais longe, serem mais responsivas, mais resilientes. Mas acho que a Carla e a Roberta seguramente têm exemplos e fatos do dia a dia, principalmente nos últimos 12 meses, que podem nos inspirar mais. Acho que eu sou talvez uma prova bem concreta aí dessa história da resiliência e da articulação. Eu me recordo perfeitamente, 19 de março de 2020, nós tínhamos 23 projetos em andamento, nos quais todos eles foram cancelados, né? Então, eu me vi tendo que fechar todas as unidades, todas essas pessoas dependem muito, assim, muito mais do normal, né, da toda essa estrutura que acontecia, e como boa empreendedora, eu já tenho passado por muitas pivotadas de negócio, e lutei contra todas elas. Naquele momento, eu não tinha o que fazer, né? Diferente de todas as outras, foi um momento muito difícil, assim, talvez um dos piores que eu vivi enquanto empreendedora. Eu lembro que eu chorei bastante a primeira semana. Na segunda, eu literalmente arregacei as mangas e eu fiz algumas ligações para queridos amigos que fazem parte do Sistema B, todas as empresas eram B Corp,
Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não quero demitir essas pessoas, eu não posso demitir essas pessoas. E naquele mesmo momento eu também não queria passar a pandemia vendo da janela do meu apartamento o que estava acontecendo, sabendo que o quanto eu conheço de vulneráveis que precisavam, né, de EPIs, precisavam de máscara. A máscara era um artigo, todo mundo lembra disso, um artigo extremamente de luxo, você não tinha acesso àquilo. E eu que conheço bastante comunidades, conheço bastante a situação de vulnerabilidade das ruas, dos presídios em si, de tudo, para a gente fazer alguma coisa. E a gente acabou de uma forma muito rápida, literalmente resiliente mesmo. Em 15, 20 dias, a gente estruturou um projeto com foco, basicamente, em máscaras, sem fins lucrativos, chamado Eu Cuido, com total apoio do Sistema B. A gente também conseguiu chegar até o Einstein, que validou as nossas máscaras, as únicas máscaras de pano validadas pelo Einstein até então eram do Eu Cuido, e a gente criou uma rede gigantesca, muito rápida, e em um mês a gente não só não demitiu nenhuma pessoa, como a gente contratou mais 65 novas mulheres que perderam seus empregos na costura, que eram invisíveis para os programas sociais, que eram as imigrantes, refugiadas. A gente resgatou família literalmente no meio da rua, que tinha sido despejada porque trabalhavam e moravam no ambiente de costura, e ao fechar as oficinas, elas foram para a rua. Então, a gente contratou essas mulheres, muitas sem documentação, e a gente articulando com consulados, tivemos vários apoios de ONG nessa história inteira. Então, durante o período da pandemia inteira, a gente cresceu economicamente, né? Conseguimos manter todos os empregos, contratar novas pessoas, sobreviver a toda a pandemia, e acho que, literalmente, essa é a prova viva de que a resiliência ela é forte nesse setor. Acho que ajuda mesmo o propósito de você ter pessoas que comungam dessa mesma opinião sua, que não dá para ficar parado vendo o que está acontecendo. Então, um articula com o outro, que conhece o network de alguém, que conhece outra pessoa, e a gente fez nascer um projeto gigante, grande, né? A gente conseguiu, no final das contas, confeccionar 500 mil máscaras, todas doadas. Então, elas foram confeccionadas por mãos de vulneráveis e entregues para outras vulneráveis no Brasil inteiro. Então, a gente teve companhia aérea que levou máscara gratuitamente, a gente levou máscara lá para o Amazonas, a gente levou máscara para o Pantanal, a gente, enfim, conseguiu levar essas máscaras para o Brasil inteiro, de alto nível, de alta qualidade, e estamos aqui hoje para contar essa história, que no dia 19 de março de 2020 eu achei que não iria sobreviver, e hoje eu estou muito orgulhosa de como essa rede se articulou positivamente e fez gerar tanta coisa positiva. Muito legal. Eu acho que na Way a gente passou por um momento também no começo de 2020 muito tenso, né? Porque quando você tem funcionários, a sua responsabilidade é sempre por famílias, né? Então, aquela renda, as pessoas contam com essa renda, né? Enfim, é sempre muito complicado lidar com esse tipo de situação. E o começo, os 4 primeiros meses de 2020, nosso faturamento deu flat. As nossas vendas, não zero, né? Mas as nossas vendas foram para um patamar... as empresas simplesmente travaram, né? E projeto de sustentabilidade, ele não é exatamente uma prioridade num momento de crise. Então, mas aí a gente começou também a fazer um esforço muito grande, né? E conversar também com várias pessoas. Então, hoje, a gente tem mais do que o dobro de funcionários que a gente tinha em março, abril de 2020. Né? Então, a gente também teve um resultado sensacional nesse período, ajudando as empresas, né, a evoluírem nessa agenda climática, na agenda ESG, e a gente fez várias coisas assim também pelos nossos funcionários. Então, assim, uma coisa que foi super importante nessa época foi realmente dar um apoio psicológico. Então, a gente contratou uma plataforma de psicologia, e todos os nossos funcionários, então, eles têm consultas, né, que são viabilizadas, né, pela empresa, porque, claro, todo mundo teve algum tipo de
todos os nossos funcionários tiveram algum tipo de contato, perderam pessoas queridas, ou ficaram doentes, né? Então, foram muitas as situações, e esse ambiente de home office intensivo, né? Nem todo mundo passou incólume por essa situação. Então, esse apoio psicológico para os funcionários ele foi uma coisa muito importante, e também abriu uma oportunidade muito interessante, que nunca tinha sido cogitada antes, que foi a contratação de pessoas de muitos lugares, né? Então, claro, antes a gente tinha escritório BH, Rio, São Paulo, e agora a gente tem funcionário no Piauí, funcionário na Bahia, funcionário em Brasília, agora tem funcionários em muitos lugares. Então, de certa maneira, isso contribui para a integração, né, do Brasil, né, trazendo pessoas de diferentes culturas, diferentes localidades, e isso ajuda a gente a aprimorar muito a nossa cultura. Então, tem algumas pessoas que são sensacionais, assim, com essas culturas muito diferentes, e acabam agregando muito, né, na nossa forma de trabalho, no nosso entendimento. Então, como cultura, a empresa cresce demais nesse tipo de situação, né? E a gente também, infelizmente, dobrou o número de funcionários, então também tivemos uma passagem muito bem sucedida por essa pandemia, depois de um momento muito, muito crítico, né? Mas, felizmente, estamos com mais do que o dobro do número de funcionários do que quando começou a pandemia. Continua mudo, Gabi. Tem um latido de cachorro fora de hora, né? Um aspirador que liga, aquelas coisas, né? Mas tem uma pergunta sobre escopo 3 de inventário, eu acho que depois a Carla podia responder, que eu acho que fica melhor. E também tem uma coisa bem interessante, que o Flávio Fragante, que tem uma empresa que é sócio proprietário de uma pequena empresa que atua na área ambiental e foi laureado com o prêmio de Guia de Inovação de Sustentabilidade para médias e pequenas empresas do GVSES, nosso concorrente. Olha, vamos inventar alguma coisa assim, né? Como uma das 11 empresas mais sustentáveis do Brasil, e ele queria saber como aplicar o sistema B para a empresa dele. Então, acho que depois a gente pode direcionar, né, direto para ele, né, atender essa demanda dele, que é bem específica. Eu até me identifiquei bastante com Roberta, porque acho que eu, na década de 80, também montei uma empresa que acho que hoje, quem sabe, ela fosse B. Era uma galeria de camisetas. Eu fazia poesias e desenhos de artistas plásticos nas minhas camisetas. E até fiz campanha pelas diretas já, mandei bala, sabe? Tipo, foi com as camisetas. Hoje, assim, até me inspirou um lado meu que não aparece muito. Depois vamos produzir aí, ó, já faz com toda a questão de propósito de impacto socioambiental, eu te ajudo em tudo. Olha, se quiser, até saiu outro dia uma camiseta do Cazuza, e ele vestia muitas minhas camisetas porque ele era amigo do Chacal. E era uma poesia linda, para proibido pisar na grama, o jeito é deitar e rolar, meu. Então, é muito legal. E as poesias, viu? Então, olha, tem algumas ideias por aí, Roberta. Conte comigo. Vou passar a passada para o Fernando, para ele também fazer as perguntas dele, e a gente depois encerra, porque já deu. O Marcel já está cansado e ele tem nenê pequeno, a gente tem que respeitar isso, né? Que é muito importante. Obrigado, Gabi. Muito legal, né? Essa é praticamente a estreia, né, dos diálogos que a gente começou a fazer agora de inovação e sustentabilidade. Fiquem ligados aí na programação, vocês que estão acompanhando, acho que é muito legal, a gente traz temas de ponta, temas importantes, né, como esse que vocês estão vendo aqui. Semana que vem, no dia 18, na quarta-feira, a gente vai falar do empreendedorismo no espaço, né? Quer dizer, o que a gente deve levar, que modelo de exploração a gente quer levar, né? Pensando no que a gente faz aqui, e quais são as oportunidades para empreender, que tipo de profissional precisa ir. Eu queria pegar um pouco isso, uma pergunta mais genérica, né? Como é que a gente
prepara, né? Vamos pensar nas empresas não B agora, né? Como é que a gente prepara? Que tipo de profissional, que tipo de líder inovador? Qual que é o mindset aí que a gente tem que carregar na mente das pessoas, das empresas A, né? Ou das empresas não B? Que vocês... porque vocês estão, claro, vocês já estão sensibilizados, já vieram com essa coisa do propósito e tal, mas como é que a gente põe mais gente para dentro dessa, hoje bolha, né, mas futuramente eu espero que isso seja tudo, né? Como é que a gente faz? O que precisa? O que vocês acham? Olha, eu sou uma entusiasta. Eu acho... Põe gente jovem. Eu acho que a galerinha jovem já vem com uma outra mentalidade, né? Eles vieram com outro DNA, outra consciência a respeito de mundo. Mas eu acho que, assim, existe muita conscientização, eu acho que as empresas estão melhorando, e eu acho que cada um fazendo a sua parte causa um impacto na vida de muitos, né? Então, eu acho que existem muitas vozes hoje. Só uma historinha, né? Quando eu entrei no meu doutorado e fui falar sobre mudanças climáticas, a minha linha de pesquisa é finanças, né? Então, na área de finanças, claro, o pessoal é bem matemático, bem racional, os pupilos lá do Milton Friedman, né? Que o Marcel falou lá que o objetivo das empresas é trazer a riqueza, aumentar a riqueza dos acionistas, né? Isso é o pressuposto básico do capitalismo, né? Então, o capitalismo fala que a hora que o acionista fica mais rico, ele investe em novos negócios, que isso faz girar a economia, que com isso existem novos produtos disponíveis para a sociedade. Então, é um modelo mental, um modelo de negócio que a gente não pode falar que deu errado, né? Quem falar que isso deu errado, assim, desliga a máquina de lavar louça, desliga a máquina de lavar roupa e vê, né? Assim, toda essa evolução tecnológica, no fundo, ela foi né, viabilizada por meio desse modelo de negócio. Só que hoje existe uma outra consciência, né? Então, agora os novos economistas são o Amartya Sen, são outros economistas que vêm com outra mensagem, né? Então, essa mensagem do capitalismo consciente. Então, estudar isso é importante, entender esse movimento é importante, entender essa história, entender o que deu certo, entender o que deu errado, para trazer as novas coisas, né? Então, acho que sempre estar conectado com esses novos prêmios Nobel de Economia e deixar o Milton Friedman, né, que já está descansando em paz e abrindo caminho para os novos economistas trazerem as suas novas ideias. Olha, Fernanda, eu acho que no fundo, toda empresa hoje, até por uma questão de premissa ou por uma questão de necessidade, ela sabe da importância que ela tem de ir para esse caminho. Né? O que acho que precisa é encontrar que caminho é esse. Existe, a necessidade ela é latente, qualquer empresário hoje entende essa necessidade. Às vezes é porque ele quer o propósito, outras vezes é porque ele sabe que é sobrevivência. Então, seja pela dor ou pelo amor, ele sabe que precisa levar esse transatlântico para algum lugar. Então, acho que o convite, ele não vai em como fazer essas pessoas entrarem nesse mood. Muito mais olhar para dentro das suas empresas, entender onde isso pode acontecer. Como eu consigo fazer algo pela minha empresa ou para a minha empresa para que ela se torne melhor para o mundo? Essa é a grande pergunta, é o grande X da questão. E às vezes são coisas muito pequenas, né? Não precisa transformar, ou não precisa nascer 100% focado no propósito, mas algumas pequenas mudanças ou alterações, como, por exemplo, lidar com seus próprios colaboradores, né? Incentivar, investir nos seus colaboradores, já é uma prática muito importante, né? Reconhecer esses colaboradores, né? Dividir um pouco dos lucros, e quando eu falo dividir, não só financeiramente, mas investir muitas vezes em melhor ambiente de trabalho, em melhor cursos, aprendizados. Então, pequenos
vai pivotar das linhas, fazem com que a empresa comece a entrar dentro do modelo de negócio um pouco diferente. Acho que são as saídas, né, Marcelo? Você quer complementar? Quero sim, Fernando, já que você falou de liderança, o que eu agregaria, além desses ótimos posts, é que em épocas de redes sociais e de era da transparência e tudo mais, acho que dá para dizer que nada fragiliza mais a liderança do século XXI que a incoerência. E todos nós temos, cada um no seu mais alto ou mais baixo grau, mas todos nós temos. E para aquelas empresas que estão buscando ampliar ou aprimorar suas práticas ESG, ou de impacto positivo, e quem sabe até buscar certificação, uma empresa B, isso vai ser fundamental, porque não basta ter na empresa, você tem que ser, você tem que vivenciar isso, porque isso vai incidir na sua tomada de decisão, e você vai, ao combinar discurso com a prática, mostrar o seu maior ou menor grau de coerência, ou incoerência nesse caso, né? Então, aquelas empresas que querem falar de ESG, né, e tem empresa no índice Bovespa ali da B3, eu posso falar porque são números públicos, né, está no formulário de referência da CVM, tem 1/4 das empresas listadas no índice Bovespa não pagam sequer o PIB per capita do Brasil. A gente tem empresa no índice Bovespa que fala em ESG na televisão, mas o CEO dessa empresa ganha no mês o que o brasileiro médio ganha 100 anos, né? Então, é obsceno essa desigualdade, né? Então, assim, então a reflexão que eu deixaria aí para já que você falou de liderança é buscar aproximar mais esse discurso da prática para que isso que a gente esteja falando aqui não seja um voo de galinha, né? Que seja coerente, consistente e íntegro. Excelente, né? A gente fala muito desse papel, né? A gente fala muito de sustentabilidade, tem esse papel de não só a diversidade, não só a questão socioambiental, mas também a redução das diferenças, né? Das desigualdades, acho que passa por aí, né? Muito legal vocês tocarem nesses pontos. A gente tem os cursos aqui, né, pessoal, vocês que estão aí com a gente até agora, quem quiser, muitos já são até ex-alunos, pessoal, mas tem uma pós específica em sustentabilidade, coordenada pela Gabi. Também estamos criando novos cursos aí para quem quer uma pegada mais ESG, né, ESG ou ASG, né, e tem também para quem quer aí desenvolver nessa questão de liderança o curso de gestão de negócio, inovação e empreendedorismo. É uma boa pegada para quem quer dar aquele passo na carreira, ser o líder inovador, sempre com um olhar de sustentabilidade, porque esses são os diferenciais aí dos cursos que a gente faz aqui no Progesa, que eu acho que eu falei lá no comecinho, que é um núcleo de estudos avançados da FIA, que cuida desses temas aí, sustentabilidade, inovação, empreendedorismo, essas coisas, como a Gabi falou no começo, não são descoladas, né? Hoje você não inova mais se você não levar em conta a questão do planeta, a sustentabilidade. Hoje você não consegue mais ser sustentável sem inovar, né? Então a gente tem trazido esses temas aqui para esses diálogos, né? Para a gente fazer o que vocês fizeram aqui brilhantemente nessa noite aí, que a gente aprendeu bastante. Gabi, só queria saber essa opinião deles aí, porque é muito importante, né? Se a gente não conseguir entrar nas outras e todas as empresas, a gente fica quase numa bolha, né? A gente tem que furar essa bolha, né? Passo para você agora. Bom, gente, muito obrigada a todos que fizeram perguntas, colegas, amigos, gente que nem conhecia a FIA, então foi uma grande oportunidade para conhecer. Acho que é muito importante a gente falar a mesma linguagem mesmo, né? São 2 cursos que estão aí, e estão aí para inspirar, para liderar, e a gente sabe que os nossos alunos cada vez mais também estão tomando posições diferentes, estão em lugares diferentes também, né? E estão seguindo carreiras diferentes, desde um que fez um mestrado na Dinamarca e agora está na OCDE Rural, na Itália, né, até alunos que estão sendo colunistas, então isso é muito bom, para nós é uma enorme satisfação estar isso, e eu acredito muito nesse painel, porque acho que a gente tem que abrir esse leque, né, que tem que ter o valor da sustentabilidade e inovação na cultura da empresa. Então, super obrigado, né, a todos, né, a todes, né, então é isso mesmo. Né? Obrigado pela participação
e vamos em frente, né? Para os próximos painéis, os nossos próximos eventos, os nossos cursos, tá bom? Gente, obrigada a todos.